o Pix vai ser afetado? Qual é a visão que a Casa Branca tem desse tipo de modalidade que nós usamos tanto aqui no Brasil? Então, uma das ferramentas que essas designações libera para o governo dos Estados Unidos é bloquear qualquer tipo de transação com estes grupos criminosos. Agora, a implementação dessas designações é responsabilidade do Departamento de Tesouro. Agora, vão ser eles que vão se encarregar de fazer análises, investigações. Impossível falar sobre qualquer caso específico, mas sabemos que o propósito e a meta dessas designações é romper as redes financeiras ilícitas que estes grupos usam para financiar as suas operações. Amanda, excelente que nós tenhamos aqui a sua presença, viu? Por isso a gente está aqui abordando vários aspectos para que a gente possa compreender qual é essa regra, né, que passa a valer agora sobre o nosso país. Esta decisão em si, você deixou bem claro que é uma determinação de Trump, que ele tem essa questão de eliminar a existência desses grupos que causem esses problemas, que tem problema nos Estados Unidos já em diferentes estados. Isso é a decisão em si. Só para compreender um pouco mais, é uma prerrogativa do Departamento de Estado ou eles é que oferecem, ó, Trump, estão aqui os dados, agora a decisão é do senhor, ou a prerrogativa é exclusivamente de Trump, para a gente compreender como é que é o processo para chegar nessa decisão? Então, como parte da lei americana, a nossa lei é bastante complexa, bastante ampla e oferece várias ferramentas para proteger a nossa segurança nacional. Agora, com este governo do presidente Trump, ele fez muito claro desde o primeiro dia que ele vai utilizar todas as ferramentas para combater o crime organizado na região e para proteger os interesses dos Estados Unidos. Então, ele, trabalhando com sua equipe, o secretário Marco Rubio, fez todas as análises e o trabalho necessário para chegar até essas designações que, outra vez, são muito claras na nossa lei americana. E quando a designação foi publicada oficialmente, é quando entra em vigor. Agora, nós estamos compartilhando essas informações para também deixar as pessoas nos diferentes países no mundo saber sobre o esforço que os Estados Unidos está fazendo para proteger nossa segurança nacional. O que há, no seu olhar, por trás desta decisão de classificar as organizações, as facções, como organizações terroristas e se isso pode causar um estremecimento diplomático diante do entendimento de o que é terrorismo? O presidente Trump deixou muito claro desde o início de seu mandato que ele vai utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para combater estes grupos criminosos que estão atuando na nossa região e para proteger a segurança dos Estados Unidos. Agora, as designações do PCC e do CV são parte de uma ampla estratégia que o presidente Trump está trabalhando na região. Estes dois grupos formam parte de 17 grupos criminosos designados como organizações terroristas estrangeiras. O presidente Trump está atuando para eliminar estes grupos. Eli Jonas Maia também está conosco na entrevista. Eli Jonas. Amanda, obrigado pela participação, para esclarecer esse ponto tão importante aqui para o Brasil em relação à segurança pública também. E quando essa classificação chegou, há uma dúvida e até um receio sobre possível intervenção militar dos Estados Unidos aqui no Brasil, em algumas regiões. A senhora, então, como porta-voz do Departamento de Estado, poderia detalhar melhor para a gente se há essa possibilidade em alguma situação contra o PCC ou contra o Comando Vermelho, ou isso está mais no campo do solo norte-americano, ou sim, se há uma possibilidade de intervenção militar, alguma ação militar dos Estados Unidos aqui no Brasil? Essas designações dos grupos como organizações terroristas estrangeiras é algo bem claro na nossa lei. Não contempla nenhum tipo de ação militar. Agora, é importante destacar as consequências das designações, que são restrições de vistos para membros destes grupos, também bloqueio de seus bens aqui nos Estados Unidos.
As designações também proíbem pessoas dentro dos Estados Unidos de realizar qualquer tipo de transação com esses grupos e também classifica como crime fornecer apoio material conscientemente a estes grupos. Isabel Mega? Amanda, muito obrigada por estar conosco aqui na CNN Brasil. Meu colega Eli Jonas estava puxando os efeitos para a segurança. Eu queria ouvir de você quais são os possíveis efeitos para o sistema financeiro. Porque desde que houve essa informação da designação das facções como organizações terroristas, a gente percebeu, junto a fontes do governo brasileiro, uma preocupação enorme com possíveis efeitos que a gente tem sobre o nosso sistema financeiro. Por exemplo, é ótimo, há exemplo do Pix, né? Há uma preocupação de que esse sistema de transferência direta de dinheiro, e que é muito utilizado pelo brasileiro, possa de alguma maneira ser afetado. Seguimos aqui ao vivo com Amanda Robertson, porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, conversando com a gente sobre as mudanças na prática após a designação de terrorismo para algumas facções brasileiras. Theo Cury. Na cooperação entre Estados Unidos e Brasil no que diz respeito a investigações, porque são temores dos investigadores que atuam há anos no combate ao crime organizado, em especial ao Comando Vermelho e ao primeiro comando da capital, de que pode haver uma restrição no compartilhamento de informações pelos Estados Unidos a partir dessa designação. Queria ouvir da senhora qual que é o impacto nessa relação que há anos vem acontecendo de maneira harmoniosa e de cooperação entre os dois países. Os Estados e o Brasil têm uma cooperação ampla na área de segurança. Nós temos mais de 9 agências federais do governo dos Estados Unidos cooperando no Brasil com as autoridades, e essa cooperação vai continuar. Importante lembrar que, como disse o secretário Marco Rubio, compartilhamos este hemisfério, compartilhamos os mesmos desafios. Estes dois grupos, o PCC e o CV, não estão atuando só dentro do Brasil. As suas atividades estendem além das fronteiras brasileiras em outros países. Inclusive, aqui nos Estados, já temos evidência das suas atividades em 12 estados diferentes aqui. Então, obviamente, a cooperação é importante e vai continuar. Amanda, então, só para entender um pouco mais, vocês já têm nos Estados Unidos o entendimento de que ocorre também a ação de crime organizado do Brasil, é isso, nos Estados Unidos? Exatamente, temos evidência e sabemos que estes grupos criminosos, o UP e o CV, também os outros cartéis e organizações grandes no hemisfério operam aqui nos Estados Unidos. Já temos evidência das suas atividades, e é por isso que foi uma prioridade muito importante para o presidente Trump tomar essa ação para proteger a nossa segurança nacional. Eli Jonas? Amanda, uma dúvida para ficar muito claro para quem está acompanhando a gente. Essa classificação se restringe, então, muito mais para a atuação do crime organizado nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Por exemplo, cortar essa ligação financeira e atuação em solo norte-americano. Não há uma ação dos Estados Unidos aqui referente ao Brasil, não é isso? E aí, já emendo numa dúvida que eu fiquei ainda em relação à cooperação internacional, porque integrantes da Polícia Federal do Brasil dizem que quando os grupos se tornam terroristas pelos Estados Unidos, a informação não acaba sendo compartilhada entre a CIA, mas sim com o FBI seria mais prático. Não há uma dificuldade em relação a isso, com essa classificação, na avaliação da senhora? Claro que vamos continuar colaborando com as autoridades brasileiras. Entendemos que a colaboração e a cooperação é importante para poder enfrentar esses grupos que estão afetando comunidades brasileiras e americanas também. Quero destacar que estes grupos são entre os mais violentos do Brasil e da região também. São responsáveis por ataques brutais contra policiais, autoridades civis. Então, realmente, também incentivamos o governo brasileiro também a tomar medidas mais rigorosas para já frear as atividades desses grupos. Isabel Mega? Amanda, essa decisão dos Estados Unidos veio logo depois da visita de um pré-candidato à presidência da República, que é o senador Flávio Bolsonaro, à Casa Branca.
Dá para a gente atrelar a decisão que vocês divulgaram a essa